ex-presidente Lula desembarca agora à noite em São Luís, previsto para chegar aí 5h30 da tarde, 18 horas, e já deve ter chegado. E começa um burburinho muito grande. O ex-presidente cumpre uma agenda eleitoral pelo Brasil afora e tem visitado os estados do Nordeste. E no Maranhão busca também consolidar essa sua votação expressiva que sempre teve aqui. E agora as pesquisas estão dando ele aí com larga vantagem sobre os adversários para as eleições do ano que vem. Pois bem, com isso fortalece mais o PT aqui, fortalece mais o seu nome no estado, consolida. Mas ele vai conversar com diversas autoridades, inclusive José Sarney e Rosiana Sarney, porque é muito importante vir no estado e conversar com essas lideranças que sempre tiveram muito poder no estado do Maranhão. O poder de José Sarney nunca pode ser abandonado, nem essa experiência dele. E Lula vem, mais uma vez, aí conversar com José Sarney e ouvir dele, inclusive conselhos políticos, por que não? Então, o encontro deverá ser amanhã, não se sabe ainda se será pela manhã ou à tarde, que José Sarney vai receber Lula. E aí vai se discutir também, inclusive, o próprio MDB, se o MDB pode apoiar Lula e pode apoiar o PT aqui no Maranhão e pode apoiar Lula aí para uma futura candidatura à presidência da República. O José Sarney é um dos caciques do MDB, apesar de que houve um afastamento do MDB com o PT no impeachment da ex-presidente Dilma. Então, com isso, eles se afastaram, trincaram um pouco a relação, principalmente o vice Michel Temer assumir o governo. Mas política, volto a repetir, é a arte de conciliar divergências. Então, eles passam por cima disso e conversam e dialogam e pode sair daí amarrado a alguma coisa. Pois bem, o ex-presidente vai também conversar com muita gente, vai visitar algumas obras em São Luís, como uma creche, por exemplo, em tempo integral, vai também numa comunidade quilombola, maior do Brasil, e vai ser levado, 3 lideranças também terão, que não são candidatas nas próximas eleições e que terão, pelo menos ao governo do estado, né? Terão grande participação na visita de Lula no Maranhão. Otelino Neto, presidente da Assembleia, o presidente da FAMEM, o prefeito Erlânio Xavier, do PDT, e também Osmar Filho, do PDT, presidente da Câmara de Vereadores lá em São Luís. Os 3 estarão levando o Lula nessas comunidades aí. Então, eles terão uma grande participação na visita do ex-presidente Lula aqui no estado do Maranhão. Agora à noite acontece um jantar. Nesse jantar aí é com todo mundo. Aí o Brandão entra, porque o Brandão ainda não conseguiu uma agenda exclusiva com o ex-presidente Lula. Ele até já tentou, Flávio Dino tentou, e ouviu a negativa do próprio ex-presidente. Então, com isso, o Brandão vai hoje neste jantar, como vai todo mundo, e lá se conversa, muito aberto ali, coisa e tal, mas a agenda particular até por enquanto não. É o primeiro compromisso. O primeiro compromisso é ir nesse jantar agora à noite. O jantar político sempre rola muita articulação política, não resta dúvida. Depois, na agenda, terá um encontro fechado com a direção estadual do PT. Deputado federal do PT, deputados estaduais do PT estarão conversando, e a direção estadual também. O ex-presidente quer ouvir do PT no Maranhão uma avaliação política sobre as eleições do ano que vem. Depois, por último, terá um almoço na casa de Everton Rocha, senador do PDT. Doidinho para abocanhar o apoio do ex-presidente Lula para ele disputar o governo do estado.
Os dois estão doidos para conseguir isso, Brandão e o Everton. Quem conseguir sai na frente, alavanca a sua candidatura e muito. E o Flávio Dino já tentou puxar o PT, tentou puxar Lula para o Brandão, mas o Lula já disse que tem dois desgastes aí contra o Brandão, dois problemas contra o Brandão. Nesse momento o Brandão está em desvantagem em relação ao Everton, em relação a esse apoio, porque um palanque de Lula também no estado é muito bom para qualquer candidato. A desvantagem de Brandão é ser do PSDB. Por isso que dias atrás até se comentou dele ir para o PSB de Flávio Dino para poder aceitar, para Lula aceitar ele como candidato. Há essa possibilidade ainda em aberto. Pois bem, outro problema é que Brandão, quando deputado federal do PSDB, nada melhor como rememorar as coisas, né? Que se fala, que se vê. Brandão batia muito no PT. E em 2014 ele inclusive acusou Dilma e o governo do PT, Lula e todo mundo de cometer estelionato eleitoral. E agora a imprensa em São Luís está repercutindo isso. Olha aí o que Brandão falava. E agora? Quer o apoio a todo custo. Brandão já está desesperado querendo o apoio do Lula, entrando em desespero mesmo. Se deixar alguma porta aberta, é capaz dele entrar em alguma reunião secreta lá. Pois bem, e ele acusou de estelionato eleitoral por conta da refinaria da Petrobras que seria construída no Maranhão. A construção ali que estava prevista começando em 2010 e 2015 ela estaria pronta. Pois bem, quando foi chegando 2015, se jogou o prazo para 2029. E aí, então, ninguém tem refinaria por enquanto. Essa refinaria, a previsão é de dar 200 mil empregos, então muda muito a realidade do Maranhão, mas aí a gente nem se sabe como está a obra hoje em dia. E o Brandão descia a lenha no PT na época. Aí agora a imprensa está relembrando isso e não é bom para ele nesse momento tão delicado. É muito bom para o Everton Rocha. As lideranças nacionais do PT estão defendendo o Everton Rocha, gravando vídeos públicos, como é o caso do deputado Paulo Lopes, que é o líder do PT no Senado. Os senadores do PT já estão hipotecando o seu apoio ao Everton Rocha, candidato ao governo do estado do Maranhão. Com isso, o Flávio Dino tem tentado muito, mas não está fácil para encaixar o Brandão aí. E aí, nessa vinda do Lula, vai se tentar ver quem sai mais fortalecido aí. O Everton está tentando o apoio do Lula por cima, indo nessa articulação por cima, buscando deputados, senadores, a direção nacional do partido, onde ele está lá em Brasília e tem muito relacionamento. E o Brandão, como não tem relacionamento nem lá nem aqui com o partido ou com a esquerda, o Brandão coloca isso nas mãos do governador Flávio Dino. E é Flávio Dino que está na articulação tentando puxar o PT para a candidatura de Brandão. Então o partido nesse momento é muito cortejado e muito desejado nos palanques. Por isso o Flávio Dino já está com essa articulação também de colocar o secretário de Educação Felipe Camarão lá no PT para ser candidato a deputado federal ou a vice-governador ou até a governador pelo PT. Tudo isso vai ser conversado agora. É viável o Felipe Camarão ser candidato do PT ao governo do estado? A discussão entre agora esses caciques aí da política de esquerda no estado do Maranhão. O certo é que essa visita do Lula consolida muita coisa, o seu ibope no estado, mas também pode causar fissuras aí, porque se decidir por um lado, consequentemente o outro fica contra. Se decide pelo outro, um lado fica contrário, e aí fica desgostoso e tal, e cria aquele clima que pode atrapalhar até mesmo a eleição de Flávio Dino para disputar o Senado depois. Então, muito burburinho na cidade de São Luís neste momento, com a presença do candidato à presidência da República, Luiz Inácio Lula da Silva, no ano que vem. E os passos que ele vai dar no estado do Maranhão, buscando aí também essa articulação para fortalecer o seu nome e consolidar as pesquisas eleitorais que têm sido feitas. O objetivo também dessa caravana nos estados, principalmente do Nordeste, é esse: consolidar o seu nome
para as eleições do ano que vem, consolidar as pesquisas. Esta foi a última parte do cenário político de hoje, porque a notícia política pousa por aqui.